Salve galera, mais um vídeo aqui do canal Brown e Fogo, absolutamente tudo sobre Botafogo de futebol e regatas. E a parada é a seguinte, cara, são 00:43 aqui nesse momento, já estamos aí na madrugada de domingo para segunda, já dia 10 de abril de 2023. Peço 1 milhão de desculpas pela demora pra gente falar sobre esse jogo, falar sobre o título do Botafogo da Taça Rio. Coincidentemente, a classificação do Botafogo para a Copa do Brasil de 2024 de maneira direta, né, porque o Botafogo ficou em quinto lugar, assegurou a quinta posição. A gente vai falar sobre tudo isso, beleza? Enfim, e obviamente a gente vai trocar uma ideia sobre outros assuntos. Achei muito bacana, por exemplo, a presença do Diego Hernandes, reforço futuro / atual reforço do Botafogo, no Raulinho de Oliveira, assistindo a partida do Botafogo, né, a vitória do Botafogo por 5-2 sobre o Audax. Tem também algo referente ao Campuzano, né, o jogador Campuzano da equipe do Boca Juniors, né, e assim, né, parece que o Botafogo estaria sondando esse jogador, estudando esse atleta, né. Vou falar um pouco sobre esses três temas aqui, tá legal? Se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. Quero agradecer primeiramente aí, depois, o último agradecimento eu faço depois, tá? O primeiro é que a gente bateu os 88 mil inscritos, 88.200, beleza? E aí umas 10 mil pessoas vão ver esse pós-jogo, porque vocês se amarram em pós-jogo, e que eu infelizmente não pude fazer logo depois da partida, mas vamos, pelo menos 100 pessoas novas aí eu sei que vão ter inscritos aqui no canal. Então eu quero acordar amanhã e ter 88 mil e quase 88.300, beleza? Aqui no canal. E eu peço desculpas, né, rapaziada? Domingo de Páscoa, né, assim que acabou o jogo, já pegou nessas coisas, já foi correria, fomos direto pro estádio, né, saímos do estádio, perdão, do Raulinho de Oliveira, e fomos direto pra van, onde a gente voltou, aí foram 3 horas de viagem até voltar para o Rio de Janeiro. Aí cheguei, tive que fazer vários vídeos em relação a outros trabalhos, a finais de Campeonato Mineiro, Paulista, Carioca. Eu tive que fazer esses conteúdos ali curtos no TikTok, e agora a gente fala sobre o Botafogo e Audax, beleza? Cara, primeiro falando do jogo, depois eu quero comentar aqui brevemente uma declaração do Luiz Castro, tá? E eu quero fazer até um vídeo em cima disso amanhã de manhã, tá? Mas enfim, vamos por parte. O Botafogo, ele começa num bom ritmo, né, principalmente pelo lado direito, e eu gostei muito do diálogo entre o Sauer e o Matheus Nascimento, cara. Sauer, Raí e Nascimento, na verdade. Perdão, o Raí um pouco mais centralizado, o Sauer com muita liberdade para dialogar com os jogadores de frente, para atacar a área, né. Gostei muito dessa liberdade que foi dada, né. Não sei se foi algo intuitivo dos jogadores ou se foi uma própria, sei lá, né, uma orientação da comissão técnica, enfim. Mas o que a gente está tendo é o seguinte, né, a gente teve ali um início bem intenso desses jogadores ali, inclusive o Matheus Nascimento colocando uma bola na trave, fez um ótimo jogo. E aí, a partir de uma roubada de bola dele, o Botafogo consegue construir toda a jogada, certo? O Sauer entrega, o Matheus chuta, né, o Luiz Henrique não consegue alcançar, aí a bola pega na trave e volta para o Lucas Fernandes, que fez uma ótima partida. Eu achei bem interessante por quê? Porque o Botafogo começou com um time completamente alternativo. Além da ausência do Tietê, do Di Plácido e do Adrielson na relação, que são jogadores aí que devem estar mais desgastados, tudo mais, e precisam estar 100% ou pelo menos perto disso para a partida que a gente vai ter agora já depois de amanhã, né, lá em Erechim contra o Ipiranga na Copa do Brasil, que eu tô bem, assim, ressabiado com esse jogo. Mas a gente teve também um time alternativo, Matheus Nascimento, o Luiz Henrique ganhando mais minutagem como titular, o Raí, né, o Marlon Freitas, o Sampaio, enfim, né, foram jogadores aí que atuaram. E eu gostei que a maioria deles aproveitou a oportunidade, né, para fazer números, para performar, para ir bem, para jogar com muita vontade, certo? Primeiro o Lucas Fernandes, né, e depois o próprio Rafael, que defensivamente foi mal. Ofensivamente eu achei ele bem hoje, inclusive num belíssimo cruzamento para o gol do Lucas Fernandes, o segundo do Botafogo na partida, que contou com uma jogadaça ali do Sauer com o Raí. E aí, agora a gente começou já elogiando, né, o aspecto ofensivo do Botafogo, saindo de zona de pressão, conseguindo construir poucos passes até chegar ao gol adversário. Enfim, o Botafogo foi bem ofensivamente, mas defensivamente continua uma água. O Botafogo continua sem saber se temporiza, sem, né, encurtar linhas.
né, sem encurtar o espaço entre essas linhas, e continua um Deus nos acuda em relação a esse espaço, essa metragem que se dá ao time adversário. E numa dessas, o Audax foi lá, diminuiu. Quase empatou numa cabeçada que passou rente à trave. E aí no lance seguinte, uma bola de GPS do Marlon Freitas e um domínio espetacular no peito para uma bazuca de perna canhota do Sauer para fazer 3-1 para a equipe do Botafogo. Aí fomos pro intervalo, né, do segundo tempo, o Botafogo começa meio desligadão e aí mais uma vez o Audax faz o gol, 3-2. Aí o Sauer faz aquilo, né, impressionante o nível da partida do Sauer, e eu fico muito feliz com isso. Daqui a pouco eu falo aqui os meus destaques, tá? Assim, passando no meio de dois, dando uma caneta, mandando chutaço, absurdo. E depois um belíssimo cruzamento do Marçal que entrou na segunda etapa, na cabeça do Sampaio para fazer 5-2, legal, homenagem, né, para a esposa e tal, tudo mais, né, que deve estar esperando o filhinho. 5-2 Botafogo. Coletivamente é o que eu falei, Botafogo ofensivamente me agradou bastante. Elogiar quando se deve, criticar quando se deve. Mas é aquilo, o Botafogo está conseguindo compensar ofensivamente o que ele não consegue equilibrar defensivamente. Como contra a Portuguesa, em que o Botafogo sofreu o gol, mas marcou mais. Como contra o Audax hoje, que o Botafogo sofreu o gol, mas marcou mais. Contra o Brasiliense, que o Botafogo, além de ter sofrido um gol, sofreu uma penca de oportunidades, teve gol anulado do Brasiliense, mas o Botafogo marcou 7, certo? Então, é uma situação em que o Botafogo está conseguindo sobressair as falhas defensivas no ataque. Quando o Botafogo se resguarda defensivamente, o Botafogo não é efetivo no ataque. Então esse é o desequilíbrio, sabe? E isso me preocupa, porque uma coisa é contra o Brasiliense, a Portuguesa, o Audax. Outra coisa é contra o São Paulo, que a gente vai estrear. Outra coisa é contra o time do César Valerro, que é aguerrido, na Sul-Americana. Contra o Ipiranga, que é um time chato, que deu dificuldade para o Grêmio, eliminou o Bragantino. Enfim, esse tipo de coisa tem que ser ressaltada. Individualmente sobre cada jogador, galera, só explicando também, a iluminação aqui não tá legal, tá? As minhas luzes aqui de estúdio, elas não estão muito bacanas, elas deram uma queimada aqui, certo? Então, eu tô gravando aqui sem a melhor iluminação, enfim, espero que vocês entendam. E aí, a gente teve o PR, mais uma vez com a atuação muito segura, Rafael bem ofensivamente, mas defensivamente ele é muito nocivo. A zaga, né, com o Sampaio, assim, eu acho que o Sampaio e o Segovia não entrosaram legal, não sei qual a opinião de vocês. Hugo se machucou no começo do jogo, então eu não consigo ter um parâmetro tão interessante assim dele. O cara que mancou o jogo todo, que ele prendeu, com 5 minutos ele vira o pé e machuca o tornozelo. No meio campo, eu gostei mais do Marlon Freitas jogando de primeiro volante, sabe? Eu mesmo falei isso, tá? Que o Marlon Freitas ele tem uma chegada melhor na frente para bater pro gol, mas ele não tá batendo pro gol, então ele vendo o jogo de frente eu achei melhor, sabe? Lucas Fernandes fez um ótimo jogo, o Raí fez um ótimo jogo, Gustavo Sauer, como é que é o futebol, né, cara? Há 2 semanas estava discutindo que o Sauer poderia ser emprestado, poderia estar numa lista ali de vitrine, aí o cara mete um gol no último minuto no último jogo contra o Audax, entra bem contra o Magallanes e agora, acabou com o jogo de novo. O que falar, né, do Gustavo Sauer? Que bom, tomara que ele tenha realmente acordado e aflorado, né, a sua parte técnica às vésperas aí do início de um campeonato brasileiro. De um lado, a gente teve o Luiz Henrique, que, cara, achei que foi até bem, mas, tá faltando aquele gol, né, cara? Assim como o Matheus foi muito bem no jogo, mas tá faltando o gol. E o Marçal já entrou, deu uma assistência. Enfim, quero saber a opinião de vocês sobre os melhores e piores jogadores aí da partida, na opinião. E assim, achei correta também a atitude dos jogadores do Botafogo de pegarem a taça, posarem com uma foto, com cara de, né, desdém e sair. Por quê? Primeiro, né? A gente tá falando do Botafogo, rapaziada. Não sei se vocês, enfim, né, eu vi até algumas críticas. Mas o Botafogo tinha que ter levantado um pouquinho. Não. Didi, Garrincha, Newton Santos, Amarildo, Zagallo, Roberto Miranda, Heleno de Freitas. Desculpa, cara, não existe a gente cogitar comemorar um campeonato desse. A obrigação do Botafogo era estar na semifinal, na final, certo? Não existe, não tem a menor hipótese. O Botafogo tem que respirar aliviado que conseguiu alcançar o seu objetivo e que era uma obrigação de se classificar para a Copa do Brasil de 2024, certo? Em 5º lugar, beleza? Segundo ponto, não tem por que valorizar um produto da Ferg, que está sacaneando o Botafogo há anos, né? Principalmente desde 2020, naquela situação da volta do Campeonato Carioca, no meio da pandemia e tudo mais, certo? Então, corretíssima atitude dos jogadores do Botafogo, obviamente orientados pela diretoria e pela assessoria do clube. E é isso, tá? E assim, finalizando com a fala do Luiz Castro,
né? Luiz Castro, a torcida do Botafogo foi muito efusiva, durante todo o jogo ficou erguida uma faixa fora Castro, mesmo depois da vitória do Botafogo por 5-2, a torcida também gritou pedindo fora Castro, e ele disse que ele não entende as críticas ao desempenho do Botafogo, porque o Botafogo está há um mês sem perder, tá? Vou até pegar aqui, eu falei que eu ia fazer um outro vídeo, eu vou fazer, tá? Mas, enfim, não aguentei não falar sobre isso. Vamos pegar os últimos jogos do Botafogo, tá? A última derrota do Botafogo, de fato, foi contra a Portuguesa, no dia 8 de março, tá? Contra a Portuguesa a derrota. Na cabeça do Luiz Castro, talvez seja o Sporting de Portugal, não sei. Aí o Botafogo ganhou do Brasiliense, empatou com a Portuguesa, ganhou suado da Portuguesa, ganhou no último minuto, no apagar das luzes do Audax, empatou com o Magallanes, tendo um jogador a mais, que é o 14º colocado do Campeonato Chileno, e agora ganhou do Audax de novo. Onde ele não está entendendo a questão das reclamações da torcida do Botafogo? Enfim, eu acho que nessa fala que a gente consegue perceber o pedestal no qual o Luiz Castro se coloca em relação à torcida, em relação ao clube. Ele se acha maior que o clube, ele se acha maior que a torcida, ele se acha maior que os jogadores, ele se acha maior que os funcionários, certo? E é um cara que fala tanto de família Botafogo, né? Enfim, ele não entender as críticas do Botafogo, dado o desempenho do Botafogo nos últimos meses, contra o 14º do Campeonato Chileno, contra a Portuguesa sofrendo para ganhar, contra o Audax, contra o Nova Iguaçu, contra o Flamengo, praticamente que todo sub-20, contra o Sergipe, ele não entender as críticas, né? E falar com ar de deboche, de desdenho, mostra muito o porquê da fama dele ter um pedestal, né? Dele se olhar no espelho e ver o Alex Ferguson, sei lá, certo? Eu só tenho a lamentar. Mas no fundo eu tenho certeza que ele sabe que o trabalho dele está insuficiente. Eu tenho certeza absoluta, tá? E eu, mais uma vez, embora não goste do trabalho dele, eu vou torcer para que dê certo. Torço para que o Botafogo agora chegue em Erechim e ganhe 2-0. Torço para que o Botafogo chegue no fim de semana seguinte e ganhe o São Paulo por 3-0. Eu não quero estar certo. Eu quero que o Botafogo prospere. Ponto. É isso. Um abraço, tamo junto e voltamos amanhã. Fui.